revelou reuniões secretas e celular colombiano do grupo do Vorcaro. A gente mencionou isso, que mesmo depois de preso, o Henrique Vorcaro, pai do Daniel Vorcaro, mesmo depois de começar a ser investigado, na verdade, ele começou a utilizar um celular que era registrado na Colômbia. O relatório da PF descreve encontros reservados, uso de números internacionais e estratégias adotadas por Vorcaro e aliados, inclusive familiares, né? Já que a rede ali criminosa do Daniel Vorcaro incluía pai, primo, todos esses, inclusive ontem, o Henrique e o Felipe tiveram a prisão mantida pela Justiça, pelo Supremo. Olha só, informações vindas lá de Belo Horizonte. Conversas reservadas em pilotis de prédios, reuniões dentro de carros de luxo e uso de números telefônicos estrangeiros. Relatório da Polícia Federal, revelado na terça-feira, ontem, aponta que pessoas a serviço do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, adotavam uma série de estratégias que mais parecem roteiros de filme para evitar rastros e dificultar o monitoramento da polícia. Segundo a PF, essas práticas faziam parte da rotina do grupo, que incluía Daniel Vorcaro, Felipe Mourão, apelidado de Sicário, e apontado como responsável por repassar ordens de intimidação e membros da turma, formada majoritariamente por policiais, e de Os Meninos, composta por especialistas em tecnologia, que parte desses grupos criminosos vinculados ao Daniel Vorcaro. Segundo a investigação, o Marilson Roseno da Silva, que é um policial federal aposentado, ele exercia a liderança da turma e utilizava sua experiência e contatos para coordenar atos de coação e obter dados sigilosos, contando com o apoio de outros agentes aposentados, como Sebastião Monteiro Júnior. Já o braço tecnológico era capitaneado por Davi Henrique Alves, apontado como líder do núcleo de hackers responsável por invasões cibernéticas e pela derrubada de perfis de desafetos. Em 1º de março de 2026, o Sebastião Monteiro, um desses policiais federais aposentados, enviou uma mensagem ao Marilson Roseno, o outro, informando que um ônibus de excursão para um jogo do Atlético saía da frente de sua casa e sugeria: não é melhor deixar o carro aqui e ir de ônibus? Só voltar aqui com o pessoal que está com a gente pelo canal 143 da Smart TV LG. Seja bem-vindo. A gente está falando de novo de Daniel Vorcaro, com mais informações que chegam aqui em metrópolis.com. Aqui sobre aqueles 2 policiais federais aposentados que faziam parte da turma que era ali o grupo do Daniel Vorcaro para achacar, para ameaçar diversos desafetos. O Marilson recusou o convite e respondeu, abre aspas, não, pô, mas não vou no jogo não, você é doido? Eu ia levar a minha menina lá, mas não vou não. E em seguida ele convidou o Sebastião para ir até o prédio onde morava, lá na Avenida Assis Chateaubriand, no bairro Floresta, na região leste, para conversarem sobre uma ideia antes do início da partida. Então eles não iam ao jogo, mas eles precisavam se encontrar para continuar combinando ali um esquema criminoso específico. Na troca de mensagens, o Marilson orientou que o Sebastião avisasse quando chegasse para que ele descesse ao encontro, acrescentando que, abre aspas, a gente conversa lá embaixo, porque aqui eu tô com uma turma que pode atrapalhar, fecha aspas. Imagens das câmeras de segurança mostram que às 5 da tarde, 5h06, Marilson deixou um grupo de amigos que estava na área de lazer do edifício para encontrar o Sebastião na portaria. Os dois seguiram para o pilotis do prédio. Se você não conhece, pilotis são aquelas colunas, que em Brasília é muito comum no plano piloto. Os prédios ficam mais altos e tem colunas, e embaixo você consegue passar por debaixo dos prédios. São essas colunas que a gente chama de pilotis. E eles se encontraram nessa parte, ou seja, na parte de baixo ali do prédio, entre a portaria e a entrada do prédio, onde ficaram sozinhos por cerca de 1h10. Ele deixou o grupo dele ali e foi conversar com o colega sobre um esquema criminoso específico. E em 2 de março, uma equipe policial identificou uma Range Rover preta estacionada em frente ao prédio do Marilson Roseno. De acordo com a PF, o Marilson e o Felipe Mourão, o sicário, permaneceram reunidos dentro do veículo por cerca de 1h20. E aqui a gente coloca algumas dessas imagens que constam, né, prints das câmeras de segurança que a PF consegue levantar para comprovar isso tudo que ela está
falando e trazendo. A investigação também destaca que outra Range Rover de Felipe Mourão, do sicário, foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-381. Se não me engano, Fernão Dias, né? No veículo estavam Davi Henrique, identificado como líder do núcleo de hackers, e a Caterine Venâncio, transportando diversos computadores e notebooks. A investigação também aponta que esses integrantes usavam números telefônicos internacionais para dificultar interceptações. Segundo a PF, o Henrique Vorcaro, o pai do Daniel Vorcaro, passou a se comunicar por meio de um terminal registrado lá na Colômbia. Já o Sebastião Monteiro utilizava o número dos Estados Unidos para manter contato com Marilson Roseno. O próprio Marilson também recorria a um número internacional no WhatsApp Business para falar com outros integrantes da organização, de acordo com o relatório. E aqui é muito importante colocar que eles eram policiais federais aposentados, porque um policial federal é muito diferente de qualquer outro civil, de qualquer outra pessoa. Um policial federal, ele é treinado para conhecer todas essas ferramentas, não para utilizar de forma criminosa, óbvio, mas para conseguir combater essas formas criminosas. Então, são pessoas técnicas em um montão dessas ferramentas, em um montão dessas informações. E claro, aqui a PF está colocando que essas pessoas muito técnicas utilizavam todo o conhecimento delas para uma vida criminosa. E isso deixa tudo muito mais difícil para o rastro da Polícia Federal, porque são pessoas que saíram de dentro da polícia, foram para a vida criminosa e conseguem despistar a Polícia Federal, portanto, muito mais fácil. E são pessoas que eram muito importantes, extremamente ligadas ao Daniel Vorcaro. E para a gente terminar esse resumão dessa matéria de capa do Metrópolis.com de hoje, a investigação aponta que a eliminação de provas digitais fazia parte da rotina desse grupo e era incentivada diretamente pela liderança, por Daniel Vorcaro. Em uma das conversas analisadas, o próprio Daniel Vorcaro enviou um áudio sigiloso ao Felipe Mourão, aqueles que visualização única, né? Você ouve e ele some, com a orientação: vou mandar o áudio da conversa, mas preciso que você apague e não mande para ninguém. Na verdade, ele não utilizou a visualização única, mas ele deixou o áudio ali de forma sigilosa. Ó, isso aqui é sigiloso, não manda, apaga. E aí ele terminou, e aí o Felipe responde prontamente: manda e apaga, vou só ouvir. A Polícia Federal também identificou que o Marilson Roseno deletou propositalmente conversas anteriores mantidas com o Henrique Vorcaro, restando no seu aparelho apenas mensagens trocadas a partir de fevereiro de 2026. Além disso, os investigados usavam mensagens temporárias e evitavam chamadas telefônicas convencionais, priorizando as ligações por aplicativos. E a matéria traz mais um montão de rastro criminoso desse grupo todo. A quebra de sigilo ontem trouxe para a população um maior entendimento de como funcionava o esquema, ou melhor dizendo, os esquemas criminosos do Daniel Vorcaro e a atuação de todas essas pessoas ligadas ao Daniel Vorcaro. Ao sicário, a esses policiais federais aposentados, ao pai do Vorcaro, o Henrique Vorcaro, ao Felipe Vorcaro, que é o primo do Vorcaro, a irmã do sicário, que começou a ameaçar a família do Vorcaro, porque com o irmão se matando na cadeia e o Daniel Vorcaro preso e todo o esquema criminoso bloqueado, sendo bloqueado, porque a PF já coloca que muitos crimes continuaram acontecendo mesmo com essas pessoas presas, mas parte da fonte do dinheiro criminoso que ia para a família do sicário acabou. Por isso que a irmã começou a ameaçar. Ó, eu vou contar o que eu sei, hein? Eu tenho mensagem para destruir a família toda. Ela disse isso em várias mensagens. Então, a irmã do sicário, além de Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro, que era casado com a irmã do Daniel Vorcaro, e mais um montão de gente além, e principalmente parlamentares não pequenos, não com pouca importância, mas o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e a figura central do centro brasileiro, lá no Congresso, o Ciro Nogueira. A gente vai falar muito ainda de Daniel Vorcaro nessa edição do Acorda Metrópolis, e a gente também vai